Então, iniciando a aula de banco de dados 2, né, hoje é dia 7 de maio de 2021. Pessoal, hoje a gente vai tratar 3 temas, tá? Que são temas, assim, bem amplos, né? E bem complexos, tá? Que é a parte de processamento de consultas, a parte de controle de concorrência e a parte de BDs distribuídos, certo? A ideia é passar para vocês, assim, as competências básicas que vocês precisam ter para cada um desses assuntos, certo? Então, assim, quando a gente fala desses assuntos, vocês têm que imaginar que todos esses temas, eles são abrangidos, né, ou são de alguma forma, como é que eu vou dizer assim, não é resolvidos, são de alguma forma integrados, tá? Integrados dentro de um SGBD. Então, por exemplo, assim, se eu vou falar de processamento de consultas, quando a gente manda um select, por exemplo, lá para o banco de dados, ele vai fazer uma série de passos, né, para melhorar ele vai fazer esse processamento dessa consulta, certo? Quando a gente fala que eu tenho duas aplicações acessando os mesmos dados, certo? Então, o SGBD ele já controla isso para nós, essa parte de controle de concorrência, certo? Quando eu falo que eu tenho várias instâncias de dados replicadas em vários locais, né? Então, a gente tem o mesmo banco de dados replicado ou fragmentado. Então, a gente também tem essa parte de controle, né, do SGBD, da parte dos bancos de dados distribuídos, certo? Então, assim, no momento que você instala um SGBD, você tem que imaginar que já venha dentro desse pacote esses tratamentos desse gerenciamento, tá? Por isso que, muitas vezes, eu falo que lá em banco de dados 1, lá a gente pergunta assim, o que é um banco de dados, né? E o pessoal fala assim, é um local onde você armazena dados. Não, ele não é um local onde armazena dados, é um local onde você gerencia os dados. Porque não é só armazenar dados, né? Você tem todo o gerenciamento dos dados, né? Então, essa parte de controle de transações, controle de concorrência, processamento de consultas, né? Recuperação de falhas. Mas não desliga lá para o pai, tá? Então, é muito mais abrangente do que somente um local de armazenamento de dados, certo? Tranquilo aí, gente? Beleza. Tá. Então, assim, qual que é a ideia, certo? A ideia, eu geralmente nas presenciais, eu fazia seminários desses conteúdos, tá? Tanto os conteúdos que nós vimos na aula passada, a parte de transações e recuperação de falhas, quanto essa parte de processamento de consultas, banco de dados distribuídos e controle de concorrência, certo? Eu fazia seminários, deixava o pessoal pesquisar, e daí eles tinham que ministrar uma aula com exercícios, né? Com o pessoal fazia os exercícios de cada uma dessas atividades, certo? Mas agora, nesse contexto que a gente está aí, a ideia é vocês saberem que isso tudo é feito pelos SGBDs e que tem uma ideia do funcionamento, tá? Pelo menos as partes principais desses assuntos, certo? Então, a gente vai começar aqui com a parte de processamento de consultas, tá? Professor, como é que vai funcionar a avaliação da segunda etapa? A avaliação vai ser tipo um trabalho, entende? Eu ainda não pensei nisso, né? Mas a ideia é que entra a parte de gatilhos ali e essa parte que a gente viu na aula passada e na aula de hoje, né? Que é um pouco mais teórica, assim, do funcionamento. Tá? Mas eu estou pensando em fazer como em dados semi-estruturados ali, eu estou pensando em fazer alguma coisa mais objetiva, assim, certo? Para vocês responderem. Teórico também. Porque teórica é muito relativo, né? Por exemplo, assim, se eu quero testar alguma coisa, vocês podem testar, entende? Sim. Essa segunda parte é um pouco mais teórica, da aula passada, dessa aula de hoje, né? Tá? Mas a parte de gatilhos, por exemplo, eu posso botar lá um gatilho e pedir para vocês assim, esse gatilho faz o quê? Tal parte do código faz o quê, entender? Então, vocês podem
daí testar isso e verificar. Mas é bem tranquilo, assim, com esse material com que a gente viu em aula e com o material que vocês têm, é bem tranquilo de responder. Tá? Beleza. Então a gente vai começar com a parte vou botar aqui, de processamento de consultas, tá? Dentro do processamento de consultas, eu botei 3 materiais aqui, um que fala sobre álgebra relacional, o outro sobre a parte do processamento de consultas em si, e outro que fala sobre índices, tá? Então são tópicos, né, que entram dentro dessa área maior que é o processamento de consultas, certo? Bom, por que eu estou falando de álgebra relacional aqui, tá? Deixa eu botar aqui. Porque olha só, quando a gente... Eu acho que eu não sei se eu havia falado isso para vocês. Por exemplo, assim, o SQL, né? Ele é uma linguagem que a gente chama de linguagem declarativa, certo? Que é essa segunda opção que vocês estão vendo aqui, certo? Então, a linguagem declarativa, o que acontece? Ele não indica, né, uma ordem nas operações que devem ser realizadas, certo? Então, elas somente dão a resposta, mas não diz como que ele chega a essa resposta. Tanto que eu boto lá, select asterisco from cidades where o F igual a RS. Tá? Então, assim, eu não estou dizendo como é que eu sei o que vai ser feito primeiro, né? É diferente de eu pegar e colocar assim, ó. Deixa eu abrir meu page aqui. Fica mais fácil de explicar com suas. Olha só, se eu pedir para vocês isso aqui, ó, que eu estou fazendo assim, A recebe 1, certo? B recebe 2. Daí se eu disser que C é igual a mais D, se eu pedir para vocês, qual que é o valor de C? Qual que é o valor de C? 3. 3. Como é que vocês chegaram a essa conclusão? Porque o C é a soma do A e o B. Isso, vocês pegaram aqui, o A está valendo 1, o B está valendo 2, depois você vem aqui e disse, que o seu é o A mais o B, não é isso? Então aqui vocês têm uma ordem de execução do teu código, certo? Então isso aqui a gente chama de uma linguagem procedimental, onde você sabe como que esse código vai ser executado. Quando a gente trabalha lá com a PL e PGSQL, né? A gente trabalha com uma Procedural Language, certo? Que é uma linguagem procedimental. Então, você sabe que vai começar no início e vai executar linha por linha ali, correto? Já num select, por exemplo, aqui, ó, eu não sei que ordem que vai ser especificada a consulta, correto? Eu não sei como é que ela vai ser executada dentro do meu banco de dados, né? Então, por isso que quando a gente trabalha com a linguagem SQL em bancos relacionais, né, a gente utiliza como base o cálculo relacional. Então, lá da matemática, a álgebra é o cálculo relacional. No sentido de quê? No sentido de você representar isso, né, representar criando uma nova... Você vai traduzir essa consulta SQL para uma operação de cálculo relacional, né? Só que daí você vai organizar isso. E depois você vai transformar isso para a álgebra no sentido de dar uma ordem de execução para essa tua consulta. Então você monta um plano para essa consulta. Então vocês pensem assim, você tem o SGBD, no momento que ele recebe uma instrução, ele vai montar uma estratégia para executar essa instrução. Como que ele monta essa estratégia? Fazendo essa transformação de uma consulta para uma expressão matemática. Em cima dessa expressão matemática, ele vai validar, certo? Vai validar qual é a melhor maneira de executar isso. Então, ele vai avaliar os tempos de execução. Então, tanto é que, assim, se vocês pegarem o PGAdmin lá, a primeira vez que você executar a consulta, ele vai te dar um tempo de execução.
A segunda vez que você executar menos uma consulta, ele vai te dar outro tempo de execução. A terceira vez, ele vai te dar outro tempo de execução. Por quê? Porque ele está armazenando ali maneiras de ver qual que é a melhor forma de você executar essa consulta, correto? A partir do momento que você começa a executar essa consulta várias vezes, você vai ver que o tempo ele vai se estabilizar. Ou seja, ele já sabe qual a melhor estrutura, qual a melhor maneira de você executar essa consulta, certo? Então, você tem que pensar assim, toda vez que o SGBD recebe uma consulta, ele precisa montar um plano de execução. Ele precisa processar essa consulta, organizar essa consulta, colocar uma ordem nela e ver a melhor maneira e ver qual das ordens que ele estabeleceu é a melhor maneira, né? A melhor maneira ou vai ter o menor tempo, né? Para execução da consulta. Certo, gente? Então, olha só. Se vocês não sei se vocês chegaram a ler em banco de dados 1 lá, tem um artigo, né? Que deu origem ao modelo relacional. Que é um artigo escrito pelo Code. Não sei se vocês... Deixa eu ver aqui. Code. Modelo. Ó, então, ó, em 1970, deixa eu abrir aqui. Esse cara aqui, o Frank Code, ele escreveu esse artigo chamado Relational Model for Data for Large Shared Data Banks. Né? Então, olha só, esse cara foi o que deu origem, né, ao modelo relacional que a gente utiliza em bancos de dados hoje em dia, né, em bancos relacionais, tá? Então, toda a definição, né, dos bancos relacionais que a gente tem hoje, ela é baseada, né, na lógica e predicado da teoria dos conjuntos. Então, se você tem lá operações da matemática, tipo união, intersecção, diferença, produto cartesiano, vocês lembram o que é isso? Então, são operações sobre conjuntos, não é isso? Então, você tem que pensar assim, se eu pedir para vocês lá, o que é um conjunto? Quando é que você cria um conjunto na matemática? Isso é uma pergunta. Vocês têm que responder. O que é um conjunto na matemática? Quando é um agrupamento de alguns valores. Isso. Quando eu tenho elementos, né, que têm características comuns, eu posso criar um conjunto, correto? Eu posso criar um conjunto de animais. Animais lá tem o leão, a zebra, né? São os elementos que fazem parte desse conjunto, não é isso? Então, e daí se eu pedir para vocês assim, quando que eu crio uma entidade em um banco relacional? Lá no modelo entidade e relacionamento, né? Qual que é o conceito de entidade? É alguma coisa que baixa na gente assim, e a gente começa a fazer as coisas assim do nada, né? O que é uma entidade? Então, quando eu tenho atributos que são comuns, eu crio uma entidade, não é isso? Se eu tenho lá, eu quero representar dados comuns de algo, eu crio uma entidade. Eu quero representar dados de pessoas. Seu nome, seu endereço, sua data de nascimento, vou criar a entidade de pessoas, não é isso? Então, você pode ver que existe uma relação forte de uma entidade com um conjunto, não é isso? Então, os elementos do conjunto são os atributos da entidade. A entidade equivale ao conjunto. Então, todo esse modelo relacional, ele é baseado nessa teoria de conjuntos. E a gente faz operações, né, de álgebra relacional em cima dessas entidades ou desses conjuntos, no caso, como vocês quiserem pensar, tá?
Então, quais são as operações que a gente pode fazer? Ó? A operação de união. Vocês chegaram a ver o comando union? Devem ter visto, né? Vocês viram o join? Eu não lembro desse Union. O union é quando, por exemplo, assim, eu tenho duas tabelas, uma de clientes e outra de fornecedores, certo? E eu quero mostrar num resultado de uma consulta só o nome de todos os clientes e o nome de todos os fornecedores, certo? Só que eles estão em duas tabelas. Então, eu posso fazer a primeira consulta que pega o nome dos clientes e eu utilizo a cláusula union e faço a segunda consulta que pega todos os nomes dos fornecedores, entendeu? Então, o union ele faz uma união de dois conjuntos, uma união de duas tabelas, tá? Lembra da intersecção? O que é uma intersecção? Quando eu tenho dados comuns de dois conjuntos, não é isso? Em bancos relacionais, a operação de intersecção é a junção. É a junção entre chave primária e chave estrangeira, correto? Quando vocês fazem aquela ligação de chave primária com chave estrangeira, você está fazendo uma operação de intersecção, ou seja, você está vendo os dados de uma tabela, né, de um campo de uma tabela, cujo valor é igual aos campos de outra tabela. Então, quando vocês usam o join ou fazem a junção, né, vamos botar assim, se eu botar assim, ó, select pessoas, ponto nome, cidades, ponto nome, certo? Então, se eu botar assim, from pessoas, vírgula, cidades. Eu posso fazer a junção no where, onde pessoas, ponto, cidade, que é a minha estrangeira, vai ser igual a cidades, ponto, código, que é a minha primária, correto? Isso aqui é uma operação de junção. Então, na realidade, é uma intersecção entre conjuntos, tá? A outra maneira que eu poderia fazer isso seria como? From, pessoas, join, cidades, correto? Daí, on, pessoas.cidade é igual a cidades.código. Então, essa é outra maneira de fazer a junção. Então, uma eu estou utilizando a cláusula join, que é a operação de intersecção, né? E a outra eu estou utilizando, da outra maneira eu estou fazendo uma igualdade de valores, onde os valores de um conjunto é igual aos valores de outro, correto? Então, todas as pessoas que possuem a cidade de código 1. Lembra o que estão? Então, essa é a junção ou a intersecção, tá? A projeção é o comando select. A projeção é aquilo que eu quero mostrar. A cláusula select, tá? E a seleção é a cláusula where. É aquele critério que eu desejo estabelecer, certo? Tá? E ainda nós temos um produto cartesiano. O que é um produto cartesiano? Se eu fizer isso aqui, ó. Pessoas, vírgula, cidade, certo? Vamos imaginar assim, ó, que eu tenho 50 pessoas. E eu tenho 20 cidades. Correto? Se eu pedir para vocês agora, se eu executar essa consulta aqui, ó, quantas linhas vai me retornar? Com 20 pessoas e 20 cidades e 50 pessoas. 70. 70 linhas? Eu estou fazendo a junção das tabelas aqui ou não? Não. Não, né? Então, se eu não faço a junção, se eu não faço, por exemplo, assim, where pessoas, ponto, cidades, cidade, né? É igual a cidades, ponto, pessoa. O resultado só dessa parte aqui, ó, ele vai me dar 1000 linhas. Ou seja, ele vai pegar 50 pessoas e vai multiplicar pelas 20 cidades. Então, cada pessoa vai multiplicar por 20, entendeu? Então, isso é um produto cartesiano, tá?
que é a multiplicação, né, de todas as linhas. É o que ele fala aqui, ó. É o R vezes o S. É o número de R vezes o número de S. Então, se eu tenho lá 50 pessoas vezes 20 cidades, vai me dar 1000 linhas. Certo? Se eu tenho uma operação de união, o que vai ser? Ó? É o número de pessoas mais o número de cidades. Então, se eu tenho uma união entre pessoas e cidades, vai me dar quanto? Né? Então, a união seria 70, é a soma dos dois, correto? O produto cartesiano vai ser 1000. 1000 linhas, tá? Então, vamos pegar o seguinte, ó. A intersecção é a quantidade é um número mínimo, né, de quantidade de pessoas que possuem cidades. Então, vamos imaginar assim, dessas 50 pessoas, vamos botar assim que 40 têm cidades e 10 não. Certo? A cidade é opcional lá em pessoas. Então, se eu fizer uma intersecção entre pessoas e cidades, correto? Quantas linhas vai me retornar? Acho que é interseção, né? Será que é assim? Isso. Quantas linhas me retornam, gente? Se eu tenho 40 cidades, eu tenho 50 pessoas, 40 tem uma cidade e 10 não. Vai retornar 40, correto? E eu também posso fazer a diferença. O que é a diferença? Eu quero ver, por exemplo, assim, quantas pessoas não têm cidades? Certo? Qual que é a diferença? 10. 10. Já viram aqueles comandos, o left, join? Viram ou não? Right, join. Então, são comandos que a gente utiliza para fazer a diferença lá no select. Certo? Então, o que eu quero dizer para vocês? Que todas as operações da álgebra relacional, elas também são utilizadas, né, em bancos de dados relacionais, porque a base é a teoria dos conjuntos, tá? Isso que vocês têm que saber. Então, por exemplo, assim, a união ela vai ser representada por esse Uzinho aqui, ó. Tá? Então, por exemplo, assim, se eu fizer a união de disciplinas da graduação com disciplinas da pós-graduação, certo? Então, deixa eu ver aqui. Ó, nesse caso, ele me retornou 3 porque tem uma disciplina que é duplicada, certo? Só na graduação, daí eu faço a diferença. Eu faço a intersecção. Quero saber as disciplinas da graduação que também são da pós-graduação. Então, eu faço a intersecção. Então, você consegue representar a união pelo Uzinho, a diferença pelo menos, e a intersecção pelo Uzinho virado ali, tá? E o produto cartesiano, ele vai ser pelo sinal de vezes, tá? Então, se eu tenho 2 disciplinas da graduação e 3 professores da pós-graduação, se eu fizer um produto cartesiano disso, vai me retornar 6 linhas, correto? Vai pegar essa aqui, vezes esses 3. Depois essa aqui, vezes esses 3. Correto? Então, ó, ele pegou a primeira disciplina, o INF 1731, fez vezes os 3 professores, ó, Pedro, Manuel e José. Pegou a segunda disciplina, que é o INF 1732, vezes os mesmos professores, tá? Então, isso é uma operação de produto cartesiano, tá? Aqui está uma representação, a gente não vai chegar a fazer isso, tá? Então, a seleção ela vai ser o sigma, né? A projeção ele é o pi. Daí a gente tem a operação de renomeação. Você lembra como é que funciona a renomeação lá em bancos relacionais, né? Por exemplo, você botar assim, pessoas, eu quero dizer que isso aqui é nome
pessoa, entender? Então, isso é uma operação de renomeação. Eu posso representar isso também aqui nas minhas árvores, tá? E a junção, ela vai ser essa ampulhetazinha deitada. Eu não sei como é o nome desse sinal aqui. Pô, mas por que tu tá mostrando isso, professor? Porque essas operações, elas podem ser representadas, né, através de uma operação de álgebra. Por exemplo, eu quero pegar aqui, que disciplinas da graduação ocupam a sala L520, entender? Então, eu faço a operação de seleção, ó, operação de seleção, eu vou dizer então, cujo o local, né, o ente, é igual a L520. Da onde que eu estou fazendo isso? Em cima da disciplina da graduação. Então, eu estou formalizando, né, a minha consulta, correto? É uma maneira de eu representar, tá, através da álgebra relacional, a minha consulta. Então, ele me gera uma equação. Em cima dessa equação, eu posso montar uma árvore e daí eu vou ver a melhor maneira de executar, caminhar nessa árvore. Já tiveram estrutura de dados ou não? Já. 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 Sim, sim. Lembro das estruturas de árvore, os nodos, né? Então, você pensa assim, ó, que a álgebra relacional ela vai gerar uma equação que ela vai poder ser representada dessa forma aqui, ó, onde eu faço o quê? Ó? Eu tenho disciplinas e tenho professores. Faço uma operação de junção onde a matrícula da disciplina é igual à matrícula do professor, correto? A matrícula do professor é igual à matrícula que o professor ministra, tá? Da disciplina. E daí o que eu faço? Eu faço aqui uma seleção onde, né, a idade da graduação, a idade dos professores da graduação é maior que 45. E faço uma projeção do nome, certo? Então a gente consegue representar, a gente não, né? Na realidade, os SGBDs fazem isso internamente. Eles representam, eles criam uma árvore daquela, eles transformam isso numa expressão de álgebra, criam uma árvore, em cima dessa árvore eles vão ver a melhor maneira de fazer a execução da consulta, tá? Tranquilo? Então, olha só. Então, agora a gente pode entrar no processamento de consultas, que vocês já tiveram, então, uma ideia, né? Ó, fechar. Então, quando a gente fala em processamento de consultas, tá? Nós temos sempre que lembrar o seguinte, né? Que toda consulta que é enviada para o banco de dados, ela pega uma pequena porção dos teus dados, tá? Então, assim, dificilmente você vai pegar todos os dados que estão armazenados no banco. Você vai pegar somente uma parte. Por isso que a gente tem essas linguagens de consulta justamente para isso, tá? Então, é a atividade de a gente poder extrair, né, os dados do banco. Só que para isso, às vezes o custo ele é muito alto. Você não pode mandar uma consulta para o banco e ficar lá 1 minuto esperando. Vocês teriam paciência de ficar 1 minuto esperando uma consulta? Não tem como, né? Vocês querem que vocês façam a consulta, o resultado já seja rápido, né? No máximo 5 segundos, né? Então, existem estratégias que melhoram, né, essa questão do retorno, né, das consultas, tá? Então, o que a gente precisa fazer? A gente manda a consulta numa linguagem de alto nível, né? E você precisa traduzir essa consulta para uma linguagem de baixo nível para poder retornar, né, esses dados, tá? Então, em cima disso, a gente tem um custo, e é o custo de processamento, né? Então, esse custo de processamento é o que determina, né, se essa consulta está de acordo, né, se o seu custo está de acordo ou não com a velocidade que você deseja ali, tá? Então, nós temos algumas etapas que são seguidas. Toda vez que a gente manda uma consulta para o banco de dados, ele segue algumas etapas, que são essas 5 aqui. Então, a primeira etapa é o exame e análise
e verificação. Então, ele vai identificar todos os símbolos da linguagem, vai verificar a sintaxe, né? Vai verificar se as regras estão de acordo com a linguagem, verifica se aquela tabela existe, se aquele campo existe, né? Depois que ele faz essa análise, ele cria uma árvore dessa consulta. Daí, depois que ele cria essa árvore, ele vai verificar qual a melhor estratégia para a execução dessa consulta. Então, a gente chama isso de otimização da consulta, certo? Depois que ele otimizou a consulta, ele vai gerar um código de execução e, por fim, vai fazer a execução do código. Então, essas 5 etapas, elas são executadas toda vez que vocês mandam uma consulta lá para o SGBD de vocês. Então, ele faz análise, ele representa, ele vê a melhor maneira de executar, ele manda a estratégia para execução, o código de execução, e, por fim, ele executa, certo? Então, assim, isso é feito por um componente lá dentro do SGBD, que é o processador de consulta. Tá? Então, dentro dele, ele vai se encarregar disso. Tá? É como se fosse um setor lá do SGBD que faz isso para a gente. Tá? Então, aqui há algumas coisas de álgebra relacional. Né? Então, que nós tínhamos falado antes, a operação de seleção é um critério que você está estabelecendo. Tá? Então, onde você filtra uma parte dos seus dados. Né? A projeção é o que você deseja mostrar. Então, eu quero mostrar o nome do cliente em cima desses dados. Então, vai mostrar, o resultado vai ser a projeção. É o select lá, tá? O produto cartesiano, ele faz a multiplicação de uma relação pela outra, né? Aquilo que eu tinha falado para vocês. E a junção é a operação de intersecção, correto? Então, onde dois valores, onde duas relações possuem valores em comum, tá? Tá, aqui é um exemplo, né? De como que você representa em forma de árvore, né? Álgebra relacional. Olha só, 2 regras são as regras mais básicas, assim, no momento que você monta uma consulta, tá? E que a maioria dos SGBDs utiliza, tá? Então, a primeira delas é você realizar a restrição o mais cedo possível. Ou seja, é você aplicar a tua seleção o mais cedo possível. Ou seja, se eu quero pegar o nome da disciplina, que é algoritmos, eu não vou trazer todas as disciplinas e lá no final eu vou ver qual é de algoritmos, correto? Então, primeira coisa, eu já vejo qual é a disciplina de algoritmos. Então, aqui já vai me trazer somente essa disciplina. O que vai acontecer? Vai facilitar a minha junção. Não sei se vocês lembram que... Lembram das melhores práticas de mapeamento? Vocês estão me escutando? Não? Sim. Sim, tá. Por exemplo, assim, uma das melhores práticas de mapeamento é o quê? Se você puder evitar criar novas tabelas, melhor, não é isso? Né? Quando você faz o mapeamento do lógico, do ER para o lógico. Por quê? Justamente para evitar a junção. Porque a junção ela tem um custo para o banco de dados, certo? Então, se você tiver que fazer muitas junções, significa que tu tem muitas tabelas com muitos dados separados, correto? Então, isso tem um custo, certo? Então, assim, ó, a primeira regra é realizar a seleção o mais rápido possível, ou seja, você aplicar o que o SGBD faz, né, aplicar as restrições o mais cedo possível, e também realizar a projeção o mais cedo possível. O que é a projeção? É os dados que você deseja, certo? Que você deseja mostrar. Então, não tenho por que eu carregar todos os campos de uma tabela se eu vou precisar somente de um campo. Então, eu realizo a projeção o mais cedo possível, tá? Então, tem exemplos, de, por exemplo, assim, de você... aqui tem uma expressão de álgebra relacional, né, otimizada. Ou seja, eu vou pegar lá de disciplinas, onde o nome da disciplina é algoritmos. Então, o resultado disso, vou fazer uma junção, né, com matrículas, certo? O resultado disso, eu faço uma junção com o nome, uma projeção, né, do nome do aluno, a matrícula sobre alunos. E, por fim, eu faço a projeção final, que é o nome do aluno, tá? Que é o que eu preciso. Então, são maneiras de você especificar uma ordem
de como que essa consulta vai ser executada, tá? Então, aqui tem um exemplo de execução eficiente e ineficiente, né? Ineficiente é junção, você faz junção, restrição e, por fim, a projeção. A eficiente você faz primeiro a restrição, faz as projeções do que você precisa, depois faz as junções e faz a projeção final. Essa seria, assim, o caminho, né? Que a maioria dos SGBDs utilizam para executar a consulta, tá? Daí depois, o que acontece? Nessa etapa aqui, gente, onde você vai... Nessa etapa aqui, ó, onde você vai fazer a otimização da consulta, ou seja, onde você vai escolher a melhor estratégia, né, para execução dessa consulta, você tem algumas regras que podem ser utilizadas, que a gente chama de regras heurísticas, certo? E também você pode utilizar buffers de memória, onde ficam armazenados os melhores custos daquelas determinadas consultas, tá? Então, é isso que a gente chama aqui de otimização por custos, né? Então, assim, além das regras que você aplica, que essas regras que nós, né, para aquela consulta, você também tem buffers de memória onde vão armazenando tipo um histórico do que está acontecendo com aquela consulta. E em cima disso, ele vai verificar qual que é o melhor custo, né, para executar aquela consulta e vai adotar essa abordagem, né, para fazer a execução da consulta, tá? E o que é levado em consideração em relação ao custo, né? Então, custo de acesso a disco, custo de armazenamento, custo computacional, uso de memória e custo de comunicação, né? E você receber a instrução e retornar ela, tá? Mas, tá. Acho que é isso, a parte de processamento de consultas aí. Deu para ter uma ideia, gente, do que é feito ali? Aham. E por Sim. fim, da parte de processamento de consultas, eu quero falar um pouco sobre índices, tá? Já ouviram falar em índices ou não? Eu não lembro. Acho que não. O que é um índice, gente? Por exemplo, assim, vocês vão ler algum material num livro, né? Ou vão ler uma monografia, alguma coisa assim. Onde é que vocês vão buscar o que vocês desejam? Não é no índice, lá no sumário, né? Daí você vai ali, verifica o que você deseja e você vai direto naquele local onde você tem esse assunto que você quer tratar, correto? Então, olha só, em banco de dados é da mesma forma. Você tem estruturas que indicam a porção dos dados que você deseja recuperar, tá? Então, essas estruturas a gente chama de índices. São estruturas auxiliares, tá? Então, por exemplo, assim, eu quero fazer uma consulta. Imagine que eu tenho uma quantidade grande de dados e eu tenho um campo data e eu quero fazer uma consulta por um intervalo de dados. Eu posso criar um índice para data? Posso, correto? Daí o que acontece? Quando eu passo lá no critério, onde a data é igual a tal e menor do que tal, por exemplo, ele vai lá nessa estrutura de índice e vai dizer, os dados que estão associados a essas datas aqui, eles estão em tais e tais e tais locais, eu vou poder buscar eles. Então, uma estrutura mais rápida. Só que o que acontece? Vocês não podem sair criando índices de forma aleatória para os campos, certo? Por quê? Porque existe um custo para você gerenciar essas estruturas adicionais. Então, toda vez que você insere um dado na tabela, essa tua estrutura adicional de índice é atualizada. Se você apaga, ela é atualizada. Se você altera dados, ela vai ser atualizada, entendeu? Então, se eu começar a criar índices para todos os campos, ao invés de ficar mais rápido, vai ficar mais demorado. Por quê? Porque ele vai ocasionar uma atualização em cascata, né, das tabelas de índices. Então, você escolhe os campos que você deseja fazer as buscas, né, pelos índices. Geralmente a gente utiliza campos que são campos onde você estabelece critérios, tá? Critérios de busca, tá bom? Então isso que
eu falei para vocês aqui o que está descrito aqui, tá? Bom, daí a gente pode ter, basicamente, em bancos relacionais, dois tipos de índices, tá? Os índices ordenados e os índices hash, tá? Então, o índice hash é como se ele criasse um ID e em cima daquele ID ele cria um conjunto de dados, né? Que a gente fala aqui que é o buquê de armazenamento, tá? Então, assim, ó, se você criar um índice para um campo, vocês vão ver que a diferença na busca da consulta de vocês é muito rápida, certo? Na minha tese de doutorado, eu trabalhei com dados, para vocês terem uma ideia, eu trabalhei com cenários, né, de mudanças climáticas. Eram 29 locais no estado do Paraná. Eu tinha 16 ensembles, que eram maneiras diferentes de você gerar esses dados para cada local. Para os anos era de 2000 até o final do século, tá? 2070 a 2100, com dados diários, tá? Então, eu tinha uma tabela lá com quase 70 milhões de registros, certo? Então, assim, aí você pensa em você mandar uma consulta com uma tabela dessas, se você não tem uma estrutura de índices para te ajudar. É inviável. Ela fica, às vezes, 3 minutos processando uma consulta comum, entendeu? Se você utilizar um índice, ela é muito mais rápida. É questões de 4, 5 segundos, ele já te recupera esse dado. Só que, lógico, as operações de DML, elas acabam tendo um custo maior, né? De insert, delete, update, por causa do que tem que atualizar os índices aí, tá? Então, a ideia dos índices é melhorar a eficiência, né, desses fatores aqui, tá? Então, nós temos aqui os índices ordenados, então ele vai criar uma ordem nessa tabela, e aquele outro tipo que eu falei para vocês é os índices hash, tá? Esses esparsos e tensos, né? Mas, tá aqui a questão das árvores, as buscas, né? Então, olha só, no SQL, gente, você pode criar um índice, ele vai estar sempre associado a um campo da tabela. Por exemplo, eu estou criando, então, um índice através do comando createIndex. Tu consegue dar um nome para esse índice, está dizendo o nome da tabela e o nome do campo, correto? Você pode criar índices únicos também. Por exemplo, assim, eu estou dizendo que o valor desse índice não pode se recuperar. É como se fosse uma chave primária, entender? Por exemplo, assim, eu tenho pessoas e eu tenho o código que é a minha chave primária de pessoas. Eu tenho o CPF e eu faço buscas por esse CPF, tal qual a chave primária. E eu quero que esse CPF não se duplique, porque eu não tenho pessoas que têm o mesmo CPF, correto? Um CPF duplicado. Então, eu posso criar um índice único para o CPF e vai permitir que não sejam inseridos valores iguais, né? Para CPF, e permite que auxilie a minha busca no momento que eu faço as buscas pelo CPF, certo? Aqui a bibliografia. Tranquilo aí, gente? É bastante coisa, né? Mas aquilo que eu falei para vocês, a ideia, eu estou passando para vocês só o que é fundamental, assim, né? E é uma área muito grande dentro da área de banco de dados que... deixa eu ver o que fala aqui. Não, não, Eduardo, não vai ficar nenhuma atividade. Tá? De maneira SQL já é meio acadêmico, tá? Já recebi. Outro assunto que nós vamos tratar, pessoal, é a parte de controle de concorrência, certo? Se eu falar para vocês aqui, o que vocês imaginam que seja um controle de concorrência? Não sei. Olha só, o controle de concorrência, imagine assim, se vocês entrarem num aplicativo, aí, sei lá, pode ser Várias esse pessoas tentando acessar o mesmo dado? isso mesmo, tá? Então, olha só, se eu acessar
um aplicativo. Imagina assim, eu vou fazer uma compra, certo? Numa loja aí, sei lá, na loja da Adidas, certo? E uma outra pessoa também vai estar fazendo uma compra nessa loja da Adidas, correto? Então, o controle de concorrência em banco de dados, ele permite o quê? Ele permite que cada transação, lembra de transações? Que cada transação, ela seja tratada como única dentro do banco de dados, certo? Então, para garantir isso, ele utiliza técnicas de controle de concorrência. Ou seja, que eu não posso, por exemplo, assim, tem um tênis em estoque, daí a transação A comprou esse tênis. A transação B, ela tem que saber que eu não tenho mais esse tênis em estoque, porque a transação A já comprou esse tênis, entendeu? Então, geralmente, para o controle de concorrência, para a gente garantir que esses dados, que as transações sejam tratadas como únicas, a gente utiliza técnicas de bloqueio, certo? E serialização. Ou seja, você bota uma ordem de como que essas transações estão, enquanto se uma transação quer pegar um dado de uma outra transação que está utilizando, você faz um bloqueio. Quando que liberar, daí ela vai poder fazer a sua atualização, certo? Então, a ideia básica, né? Então, aquilo que nós falamos na aula passada, toda operação que é feita no banco de dados, ela é considerada uma transação, certo? Então uma transação unidade lógica, né, de trabalho envolvendo diversas operações do banco de dados, tá? Então, uma transação, ela vai sempre iniciar aquilo que nós falamos, e ou ela vai terminar de forma com sucesso, com o commit, ou vai ter um rollback, tá? Então, aqui a questão das vantagens, dos usos das transações, né? Lembra daquelas propriedades ACID, né? Então, a transação, ela garante aquelas propriedades, a atomicidade, o princípio do tudo ou nada, a consistência, a garantia que as regras de integridade sejam respeitadas, o isolamento, né, que cada transação seja tratada como única, e a durabilidade, caso aconteça algum erro, a gente pode recuperar o banco de dados em estado consistente, certo? Então, a transação, por isso que ela é utilizada, né, como sendo base para o controle de concorrência, tá? Então, aquilo que nós já falamos, né, o commit e o rollback, esse material é de uma professora da QES RC Mark, tá? Que eu achei bem... Depois eu tenho um material meu ali que dá uma complementada, tá? Então, olha só, qual que é a ideia básica? Para a gente tratar o controle de concorrência, tá? Nós temos basicamente duas técnicas. Uma que é o bloqueio e a outra que é você criar versões daqueles dados, tá? Que a gente chama MVCC, é Multiversion Concurrence Control, tá? Então, daí cada SGBD ele implementa de uma forma. No caso do PostgreSQL, ele armazena tanto o bloqueio quanto o MVCC, tá? Então esse MVCC, ele enxerga uma versão do banco de dados, né? Que a gente chama isso de snapshot, tá? Mas a técnica mais utilizada, né? É o bloqueio, tá? Aqui a diferença entre um e outro. Então, olha só. Então, esse bloqueio, qual que é a ideia? A ideia é que a gente utilizasse as técnicas de tratamento de controle de concorrência é justamente para garantir, tá, o isolamento de cada transação, ou seja, garantir que cada transação seja tratada como única dentro do banco de dados, certo? Então, nós temos níveis de isolamento, né? Então, cada nível de isolamento ele vai dar do mais restritivo a um nível alto, né? Então, menor capacidade de executar concorrência, e o nível baixo é a maior capacidade de executar concorrência. Tá? Então, o isolamento ele tem o objetivo de evitar 3 fenômenos de transações concorrentes. Isso aqui é uma questão que vocês podem encontrar em concursos e né, no pós-comp, tá? Então, por exemplo, assim, quais são esses fenômenos? A gente chama do tal do dirty read, que é a leitura suja, tá? Então, o que é a leitura suja? A transação, ela lê dados não efetivados escritos por outra transação. Então, olha aqui o exemplo. Ó. Eu estou lendo aqui
Eu estou pegando a transação 1. Deixa eu pegar o meu aqui, que é mais fácil. Aqui. Então, olha só. A transação 2, ó, ela leu no tempo 3, ela leu um dado escrito pela transação 1 no tempo 2, certo? Então, eu estou executando a minha transação, duas transações concorrentes, a T1 e a T2. A T1, ela leu o X e escreveu o X no tempo 2. No tempo 3, a transação T2, ela leu esse valor que foi escrito aqui no tempo 2. E aconteceu uma falha, certo? Então, o que acontece? A leitura suja é o fato da transação T2, ela lê um dado que foi escrito pela transação T1, certo? Só que a transação T1 ela não foi efetivada. Por quê? Porque aconteceu uma falha aqui, tá? Então, isso é o que a gente chama de leitura suja, tá? Então, a transação lê dados não efetivados, né, por uma outra transação concorrente, tá? O segundo, gente, esse aqui está duplicado. É a leitura não repetitiva, tá? O que acontece? A transação, ela lê uma segunda vez os dados e descobre que os dados foram modificados por outra transação que efetivou, por outra transação, né? Que os efetivou após ter sido feita a leitura anterior. Vamos voltar aqui nesse resuminho que eu fiz aqui. Que é essa leitura não repetitiva, ó. Então, nesse caso, o que acontece, ó? Eu tenho duas transações, a T1 e a T2. A T1 no tempo 1, ela fez a leitura de X. E a T2 no tempo 2, ela fez a leitura de X também, certo? Só que o que acontece? A T1, ela gravou em X, certo? E a T2, ela fez uma nova leitura de X, tá? Então, o que acontece quando a gente tem essa leitura leitura não repetitiva? Nesse caso, a transação T2, ela fez duas leituras do valor de X, certo? Mas o valor de X foi modificado no tempo 3 aqui, correto? E depois aconteceu uma falha. Então, na realidade, o que deveria ter acontecido? No momento, a transação T2, ela deveria ter o primeiro valor de X, né, antes de ter feito essa gravação aqui, correto? Então, ela está com um valor de X que ela leu aqui, que não foi efetivado porque aconteceu uma falha na transação T1. Tá? Então, isso a gente chama de leitura não repetitiva. Tá? E, por último, é a leitura fantasma, que é essa phantom read. Tá? O que é a phantom read? Vou botar aqui nesse outro aqui. Então, ó, a transação executa uma segunda vez uma consulta que retorna um conjunto de linhas que satisfaz uma determinada condição de procura. E descobre que o conjunto de linhas que satisfaz essa condição é diferente devido a outra transação que foi efetivada. Então, imagine assim, ó, eu estou fazendo uma transação aqui, estou fazendo a transação aqui, ela inicia, faz a leitura de X, né? E daí essa aqui faz a leitura de X. Daí depois, eu tenho uma transação aqui que faz um delete de X, correto? E essa outra aqui, ela tem um valor que já foi excluído pelo esse delete, tá? No momento que é feito o commit. Então, uma outra situação que você pode pensar assim, eu faço um select asterisco from cidades where o f é igual a rs, numa transação. E no mesmo tempo, uma outra transação, ela está fazendo inserts nessa tabela com pessoas, com cidades, né, que são do RS, certo? Então, eu tenho que garantir que essas transações sejam tratadas de forma isolada, no sentido de que
de que enquanto eu não terminar uma operação, a outra não pode ser efetivada, correto? Eu não posso ter essa mistura de dados, né, ou de operações entre as transações, tá? Que mais? Então, para a gente garantir isso, a gente tem níveis de isolamento, tá? Então, geralmente são esses 4 aqui, ó, que é o read uncommitted, read committed, repeatable read e serializable. A maioria dos SGBDs utilizam esse serializable, tá? Mas você pode forçar a maneira que você deseja que ele trabalhe com esse nível de isolamento. O que muda entre esses níveis é o nível de possibilidades em relação aos problemas. Então, o serializable, ele garante, né, que tu não vai ter problema com leitura suja, com leitura não repetitiva e com leitura fantasma, certo? Já o read uncommitted, ele é possível você ter essas 3 opções aqui. Lá no Postgres, quando vocês trabalham, vocês podem definir o isolation level, entendeu? Quando você cria uma transação, né? Você pode definir também qual que é o modo, se tu quer trabalhar com serializable, que é o padrão, ou se tu quer setar ele como snapshot, tá? Que é o lock, né? Ou snapshot, desculpa. Tá? É um assunto assim bem complexo, né? Mas a ideia é que o que vocês têm que entender aqui, né? E o controle de concorrência ele permite que você trate cada transação como sendo única dentro do banco de dados, certo? Como que ele trata isso? Através de técnicas de bloqueio, certo? E essas técnicas de bloqueio, elas garantem o quê? Garantem o isolamento de cada transação, né? E cada um desses tipos de isolamento, eles podem ser mais restritos ou menos restritos, que são esses 4 níveis aqui que eu tinha mostrado para vocês. Tá? Tranquilo? Tranquilo. Então, olha só, gente, para nós terminarmos essa parte, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre banco de dados distribuídos, certo? Só chamar os principais tópicos aqui dentro desse conceito. Então, esses 2 materiais de controle de concorrência que eu passei para vocês é o que estão aqui, tá? Mais uns minutinhos, daí vocês estão liberados. Tá. Olha só, quando a gente pensa em banco de dados distribuídos, a gente pensa que eu tenho o meu banco de dados distribuído em vários servidores interligados por uma rede, tá? Essa que é a ideia. Então, você tem que pensar que eu tenho uma rede e eu tenho vários servidores, certo? Então, quando a gente tem esses vários servidores, nós temos que pensar o seguinte, que esses dados eles podem ser homogêneos ou heterogêneos, tá? Com diferentes softwares. Atualmente, a gente encontra né, uma grande heterogeneidade, né, de softwares, né? Então, e até mesmo de dados, tá? Então, a gente tem que ter um cuidado em relação a isso. O que mais? Então, isso aqui é uma figura que é importante quando a gente trabalha com integração de dados, né? Quando você tem diversos servidores com dados, que você sempre vai precisar ter um esquema conceitual global que faz a integração não, que faz o mapeamento de cada um dessas fontes de dados que tu tem, de cada um desses esquemas, certo? Então, esse esquema global, ele permite que todos esses esquemas que eu tenho nos servidores, eles possam conversar, tá? Então, vai ser sempre dessa forma, tá? Que mais? Como que a gente pode armazenar os dados, então, né? A gente pode armazenar dados replicados, então você faz uma cópia em outro servidor. Você pode armazenar os dados fragmentados, então você pode ter uma fragmentação vertical ou uma fragmentação horizontal. É como se você pegasse os dados de uma tabela e dissesse, ó,
tais e tais e tais campos estão em tal servidor, tais e tais e tais campos estão em outro servidor, entendeu? Ou eu posso dizer assim, da linha tal até a linha tal estão em tais servidores, da linha tal até a linha tal estão em tais servidores, tá? Então esses são os fragmentados. E eu posso ter uma combinação, né, de fragmentados e replicados. Daí engloba os dois conceitos aí, tá? Bom, daí toda vez que a gente vai fazer uma consulta, né, a gente entra mais um contexto, né, que agora eu não tenho os dados no meu servidor. Então, eu preciso, no momento que eu vou fazer o processamento dessa minha consulta, eu preciso saber onde que esses dados estão, né? É mais um recurso que eu preciso consultar para mim poder buscar os meus dados, certo? Então, geralmente tem uma sequência lógica assim de consulta, né? Então, você manda a consulta ao banco de dados, é feita a análise, a tradução, é feita a expressão algébrica, né? É feita a parte de otimização, aquilo que nós tínhamos visto até agora, é feita a montagem do plano de execução, e daí depois, a partir de que você tem o plano de execução, ele vai avaliar em qual SGBD, em qual servidor, né, não qual SGBD, em qual servidor esses dados estão para fazer o retorno e o resultado da consulta, tá? Então, ele vai saber onde vai buscar essa consulta daí. Então, isso que eu falei para vocês é o que está descrito aqui daí, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tá. Então, olha só, quando a gente trabalha com essa parte distribuída de dados, né? Você vai sempre pensar que você tem vários locais, né, servidores de dados, e cada servidor de dados ele vai ter um gerenciador dos seus recursos e um coordenador. E esse coordenador aqui, ele vai sempre prestar, não é esclarecimento, vai responder, né, a um coordenador geral que vai estar gerenciando todos os recursos aqui, certo? Então, daí tem protocolos para isso, né, o two-phase commit, o three-phase commit, então, isso aí, para transações distribuídas, tá? Não vou entrar nessa questão. Tá? Então, a ideia também precisa ter toda essa parte de controle de concorrência também para essa parte de consultas distribuídas, tá? Então, quando a gente fala em banco de dados distribuídos, a gente tem que pensar como que esses dados vão ser distribuídos e como que as consultas vão ser gerenciadas, né, para trabalhar com isso daí, tá? Acho que é isso. Certo, pessoal? Então, assim, passei rapidamente aqui, né, os principais conceitos, né, de processamento de consultas, controle de concorrência e BDs distribuídos, tá? Então, assim, é um material que fica para vocês aí, se vocês precisarem de alguma coisa, podem pegar como base, tem várias referências, né, tem os livros também, então, acho que é um material bem bom, assim, que vai dar para vocês a hora que vocês precisarem. Certo? Alguma dúvida, gente? A prova é semana que vem, professor? Isso, da semana que vem eu vou postar no Moodle todas as informações daí da prova daí, tá? Beleza. Tá bom então, gente? Então, bom final de semana a todos aí. Vamos falando. Valeu. Show de bola. Valeu. Valeu. Até mais.